Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o professor desembargador Ramon, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a participação social e também um pouquinho sobre as crianças. Professor, muito obrigado por receber a gente aqui. O espaço é seu, fique à vontade. Conta um pouquinho aí quem é o professor Ramon, conta um pouquinho da sua história para nós. Bem, Capra, em primeiro lugar, eu que agradeço aí o seu convite. É sempre bom para um velho magistrado participar de alguns debates, porque a vida do juiz é muito isolada, né? O magistrado está sempre ali centrado nas suas decisões, então é importante nós participarmos assim de uma entrevista, uma troca de ideias. E a minha vida ela começa basicamente quando eu resolvo fazer a faculdade de Direito, né? Porque o resto é aquela parte de juventude, durante a nossa meninice, né? Bem, aí eu faço Direito na ideia de ser delegado de polícia. Eu tinha um irmão do meu cunhado, que era o doutor Edgar Lázaro, né? Hoje já está aposentado, era um grande policial, ele era um exemplo para nós. Então eu fui fazer Direito para ser delegado. Durante o curso, eu falei, acho que ele ser juiz, porque me pareceu minha vocação maior era a magistratura. Na verdade, tudo isso é vocação. Todas as carreiras são importantes, dignificantes, então cada um segue a sua vocação. Eu fui para a magistratura e já estou nela há 35 anos. Hoje já sou juiz do segundo grau, né? Sou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tenho a honra de integrar esse tribunal, que é marcante, é um tribunal muito conceituado dentro do mundo jurídico, e de modo que eu tenho esse orgulho de ter, pelo menos, concluído a minha carreira, chegado ao ápice da minha carreira, estou na ativa ainda, e muito feliz. Se eu voltasse à minha vida, Fábio, eu seria juiz novamente. Então, isso é importante quando a gente chega já com o cabelo branco, né? Olha para trás e fala, você faria outra coisa? Eu disse, não, eu ia ser juiz. Então eu tenho completado essa minha satisfação. Na magistratura eu entrei em 1989, fui juiz substituto aqui em Santos, depois eu fui juiz no Foro Distrital de Pirapozinho, comarca de Presidente Prudente. Dali eu fui para Andradina, fui juiz de Andradina, segunda, no meu tempo eram entrâncias, né? Segunda entrância era Andradina, e a terceira entrância eu já vim para Santos. Essa era a terceira entrância. Depois eu fui para a entrância especial, né, já muitos anos depois da carreira, fiquei quase 12 anos aqui em Santos, fui para a entrância especial em São Miguel Paulista, um bairro de São Paulo, que é uma cidade, né? Na cidade, hein? E depois houve a mudança na nossa estrutura de carreira, que aí não era mais entrância, passou a ser a inicial, a intermediária e a final. Então Santos ficou em entrância final, aí eu me removi para Santos e aqui aguardei até ser desembargador. Então eu cheguei no tribunal em 2012 como juiz substituto de segundo grau, em 2015 eu desembarguei, né? Então eu estou aí já nessa estrada já faz um bom tempo. Bastante. E dou aula também, né? Outra vocação que tive foi dar aula, fui seu professor. Hoje eu basicamente só coordeno a Faculdade de Direito da Universidade Metropolitana de Santos. Não dou mais aula. Tudo na vida tem as suas fases, sabe? O começo, o meio e o fim. Mas agora eu me dedico a esta tarefa muito gratificante, que é de preparar o curso, né? De organizar, coordenar o curso de Direito e tentar colocar no mercado profissionais capacitados. Bacana. Professor, vamos entrar um pouquinho, né, na participação social de forma geral. Você, como, né, professor acadêmico, vai ter um pouquinho mais de experiência aí para passar aí para a gente. Qual é a importância das pessoas participarem da sociedade organizada de forma geral? Seja ela um sindicato, uma associação, né, igrejas, enfim, da participação das pessoas. Qual é a importância dessa participação? Na minha visão, é fundamental a importância dessa participação. Me parece que, ao longo do tempo,
as pessoas acabaram entendendo que não seriam importantes nesse processo. E isso acabou gerando um certo desdenhamento, né, da participação. Porque, primeiro ponto, ela acha que aquilo não mudará nada. Ela esquece que se ela não escolhe alguém, alguém escolhe por ela, né? Então, é importantíssima a participação, não só no momento de escolha, mas no acompanhamento, né, posterior. Seja um síndico, seja um presidente de um clube de futebol, seja um conselho deliberativo. É importante a participação para que se entenda que aquela escolha é a que você queria mesmo, deu resultado, não deu, né? Nós sofremos também um sentido midiático de denegrir um pouco a participação do eleitor, né, nas eleições de modo geral. E isso acaba refletindo também na vida particular. E por quê? Porque nós passamos por problemas em que os ataques ao político, não estou dizendo que são indevidos, de repente o político tem que ser vigiado mesmo, mas eles perderam um pouco a conotação, em primeiro de todo mundo que quer se eleger acaba não prestando. Então você vai no síndico, eles criticam, esse síndico aí, ele não tem não sei o quê, mas também não vai na Assembleia. Ninguém é bom o Sabe, suficiente. exatamente, Né? ninguém é bom o suficiente. Aí o outro do Conselho Deliberativo do clube. Então é importante a participação. Isso que você me pergunta, penso que deveria ser, inclusive, ensinado desde cedo ao jovem, que é importante que ele participe, porque aonde ele não decidir, alguém vai decidir por ele. Bacana. Professora, entrando agora na representação, né? Qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Aí, voltando, seja ele presidente de sindicato, tal, de nós participarmos da escolha efetivamente. Eu até reitero, a questão da escolha envolve a necessidade de uma reflexão, né? Para que eu estou escolhendo, se a pessoa que eu escolhi tem o perfil que eu quero, até porque se eu não encontrar quem tem o perfil que eu quero, eu mesmo ser o candidato. Então essa escolha passa por você, de repente eu me escolho para ser o candidato, né? Então eu penso que nós... essa a reflexão, possibilidade, eu não essa vejo ninguém que é reflexão, eu. sim, Esse espaço que eu não estou importante. vendo ocupar, quem vai ocupar sou eu. Nós, para atingirmos esse ponto, é importante a consciência social. Nós temos que ter uma consciência social. E nós aprendemos ao longo dos nossos estudos da convivência social a pensar apenas no eu. E nós nos colocamos no centro e todo mundo quer levar vantagem. E nós temos, quando pensarmos em representação, ou em estar representando ou ser representado, me parece pensar no contexto que eu quero. Olha, eu vou escolher o presidente do clube. O que eu estou precisando desse clube? Qual é a função desse clube? Vou escolher um vereador. Qual é a função desse vereador? Então, é um momento muito difícil da escolha. O Brasil passa até por momentos mais difíceis ainda, porque estamos radicalizados em alguns pensamentos, e talvez isso tenha gerado no Brasil, ao invés da escolha ser algo frutífero, de repente uma cisão, né? A escolha gerando até inimizades entre familiares. Então, o caminho é a escolha, tendo como finalidade sabermos para que o órgão que eu estou escolhendo um representante, ou me colocando para ser o representante, qual é a finalidade dele. É essa a minha visão, importantíssimo para a vida em sociedade, essa participação. Bacana. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos representantes. Eu costumo brincar que assim, a gente vai no restaurante, senta à mesa, quando o garçom chega, o que você vai comer? Não, na mesa do lado que vai escolher o que eu vou comer. Eu acho que você fez uma colocação excelente. Se eu não escolho, alguém escolhe por mim. Se eu não participo, alguém vai participar por mim. Todo o espaço que eu deixar em branco, alguém vai preencher. Então, é importante que eu participe. É importante que eu me sinta importante, sabendo que o meu voto, a minha palavra, a minha deliberação tem importância. Muitas vezes nós chegamos a uma reunião de conselho deliberativo, falo isso na Santa Casa, por exemplo, e um conselheiro fica quieto, olhando e tal, e eu pergunto para mim mesmo, por que será que ele se candidatou? Se eu vim já a 5 reuniões do conselho, eu não sei nem como é o tom da voz dele, ele nunca falou nada. Então, para que ele se candidatou? Né? Qual é o sentido?
E isto que eu penso que é importante nós exigirmos de nós mesmos, caso sejamos o eleito, ou daqueles que nós elegemos. Porque eu também tenho de falar, eu votei em você, né? Então eu espero um retorno seu, não era isso que você me prometeu. Essa cobrança que de forma nenhuma envolve violências, desacato, é uma cobrança cívica, natural. Eu digo que o importante não é só a escolha, mas é o acompanhamento da escolha. Se eu escolho, por exemplo, conselheiros tutelares e eu observo a equipe trabalhando, eu tenho que acompanhar isso, porque isso faz parte direta da minha vida. Tudo que a legislação nos impõe a escolher, é evidente que faz parte da nossa vida. Desde um conselheiro, um vereador, um prefeito, um presidente. Então, me parece que a importância é tão clara disso que nem necessitaria de tanta explicação. Então, quem não escolhe está fazendo um desserviço. Às vezes, a eleição, muita gente vai votar porque é obrigado. Né? Não, deveria votar porque quer participar. A eleição não é uma obrigação, é uma participação. Então, conselheiro tutelar tem que participar. Ele está ali como um organismo que vai participar da sua cidade. Vereador, tem que participar. A Câmara Municipal vai ditar as leis da minha cidade, de onde eu vivo. Prefeito, tem que participar. O homem vai ser como o coordenador da fazenda, né? Eu tenho que participar, até porque assim eu também posso exigir um comportamento voltado àquilo que nós tínhamos como expectativa quando ele se candidatou. Bacana. Professor, entrando um pouquinho, né, na situação do Conselho Tutelar, que, né, como a gente veio tratando, a eleição do Conselho ela tem alguns detalhes. Né? Para você ser um conselheiro tutelar, você tem algumas etapas. A primeira etapa é você apresentar a documentação, essa documentação ser avaliada e ser válida de trabalhar com crianças até 2 anos. Depois disso, tem uma prova específica que, né, você deve fazer um mínimo lá de pontuação. E aí, depois dessa prova, você estando apto, você vai para um treinamento inicial, né, antes da eleição. Tendo todo esse cuidado na eleição do Conselho Tutelar, qual é o seu ponto de vista sendo uma eleição eletiva? Com todo esse cuidado que a eleição do Conselho requer. Você me disse que é eletiva porque se exige do candidato alguns requisitos. Não, a votação ela não é obrigatória, ela é eletiva. Sim. No É o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Nós não devemos votar porque é obrigação. Nós devemos votar porque é um dever cívico. Principalmente nos momentos em que a lei nos chama a exercer essa votação. A importância do Conselho Tutelar, pelo menos criada sob a nova legislação do Estatuto, né, da criança, é vital. Nossa preocupação em tentar realinhar a vida daqueles jovens que por algum motivo estão, de certa forma, desencaminhados. Ninguém é o dono da verdade, também não sei qual é o caminho que não é, mas nós temos bases de vida em sociedade que devem ser transmitidas. Então, o jovem que não tem participação na escola, no clube, está assim, ao Deus dará, como nós diríamos, evidentemente que um outro pode se salvar, mas a grande maioria vai acabar descambando para pensamentos faltos de amparo. E quando a gente não tem um amparo, eu não sei de onde eu saio, nem para onde eu tenho que ir, evidentemente eu vou me perder na caminhada. Portanto, apesar de eletiva, a ideia é participar. Eu, por exemplo, vou. Procuro lá o local. Uma vez eu não consegui, eu cheguei atrasado e já tinha encerrado, a porta já tinha fechado. Me puni por isso, porque confesso que até me olvidei. Né? Mas eu, quando é participação, mesmo nas votações eletivas, eu procuro participar porque acho que isso é um dever cívico. E o dever cívico é, às vezes, mais importante que a lei, sabe? É uma cobrança consigo mesmo. A lei, os outros podem me cobrar, mas o cívico é eu. É a minha questão ética. Portanto, se desse que dar um conselho, diria que todos, apesar de ser eletiva, se esforçassem por participar, e isto demonstra e dará mais força ao órgão. Bacana. Professor, entrando um pouquinho, né, nessa seara específica, a gente sabe que
a eleição do conselho é uma eleição eletiva, né? E aí, às vezes, não no momento da eleição causam alguns transtornos, que às vezes junta 3, 4 escolas, vota aqui, não vota lá, tal, gera alguns transtornos. Mas, de forma geral, a função conselho tutelar ela é uma função muito, eu costumo falar que ela é um pouquinho nebulosa, porque ela tem que blindar a criança, às vezes da família, às vezes da escola, enfim, tem que tomar todo esse cuidado. Será que se nós tivéssemos um pouquinho mais de informação, né, o porquê, quando procurar um conselho tutelar, para que procurar e tal, né, será que a gente conseguiria dar um pouquinho mais de suporte para a criança de forma geral? E qual é o seu ponto de vista da importância do conselho tutelar na nossa máquina, né, na nossa sociedade de forma geral? Bem, em primeiro lugar, eu diria a você que politizar a eleição do Conselho Tutelar foi o ponto errado. Foi o ponto errado porque virou política, acaba todo mundo investindo, quer ganhar a eleição, porque isso, porque aquilo, e de repente as crianças ficam em segundo plano. Então nós não elegemos mais o conselheiro porque é uma pessoa voltada, né, que se esforça na área, que se dedica na área. Mas elegemos o conselheiro porque ele está recebendo os votos de uma máquina, de uma equipe que tem voto para o vereador, voto para o prefeito. Isso perde um pouco a característica do conselho, porque ele pode ser tudo menos político. Então, politizou-se a eleição do conselho tutelar. E isto gerou uma consequência, que é a de termos um conselho tutelar com pessoas que ganharam a eleição, mas não têm vocação para ser conselheiro tutelar. Eu até já presenciei muitas vezes o delegado mandar chamar o conselheiro tutelar. Uma vez eu fui vítima de uma ação que era um menor, e o conselheiro chegou lá, assim, muito. Não sei se ele já está acostumado com aquilo, ou se aquilo é o procedimento normal, mas talvez distante no seu comportamento da missão que lhe cabe como conselheiro tutelar. Ele confunde um pouco ser conselheiro tutelar e ser o delegado, e ser o agente punidor daquilo. O posicionamento. E eu percebi que, até na linguagem, não, isso é assim mesmo, não, né? Eu percebi que ele, muito embora tenha sido eleito, com certeza não estaria ali, né? O povo quis lá, mas ele está despreparado, porque não me parecia que seria aquela a missão do conselheiro tutelar. Então a gente tem que estudar um pouco mais o que é isso, que contato é esse com a criança, mormente a delinquente, que é o momento de tentar recuperar alguém, né? Professor, na sua visão técnica, qual a importância do conselheiro na sociedade de forma geral, na engrenagem? Fundamental. Se nós imaginarmos uma sociedade tão discrepante como a nossa, onde o sistema de mercado cria bolsões de miséria natural, é dele, não adianta negar, né? Falar, não, o mercado cria emprego, não, o mercado ele cria miséria também porque ele acumula renda, né? É natural dele. Então, num sistema desse, onde o acúmulo da riqueza e a consequência que é, em larga medida, o aumento das famílias em situação de carência, claro que a missão do Conselho Tutelar é quase que uma missão sagrada, né? Porque se você quer ser mesmo conselheiro tutelar, você vai ter que se envolver diretamente nessa questão econômica e procurar dar a essa criança que não tem o mesmo acesso, as mesmas benesses que tem o rico, tentar compensar a ele no tratamento de busca de dignidade. Então, a leitura do código, ou melhor, do estatuto, é importantíssima e fundamental em cada tópico, em cada inciso. E lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o conselheiro vai ver que a missão dele é importantíssima. Às vezes a gente fala que, né, você tem que saber o que você vai fazer antes de começar a jogar, né? E às vezes a pessoa entra para jogar e não sabe a regra do jogo. Não sabe a regra, né? Mas vamos lá. Professor, entrando um pouquinho na situação da criança, efetivamente, qual a importância da criança participar de uma atividade fora de casa, seja um futebol, uma música? Qual a importância dessa atividade na formação da criança? A importância
dizer assim, fundamental, né? Nós não podemos criar uma pessoa que ela se forme uma personalidade isolando-a da sociedade. A integração é importante para a formação mental, psíquico, até física. Portanto, a criança, claro, tem um momento em que ela está no lar, mas terá um momento que ela tem que ir completar a sua formação no convívio social. Na festinha com amigo, no baile, no clube, no esporte, na escola, na religião, porque se faltar um desses pontos, ou ele ficar deficitário, a pessoa acaba tendo um reflexo decorrente dessa escassez. Se o jovem não tem participação escolar, só estuda em casa, só vive na frente do computador, de repente ele é uma pessoa de difícil contato. Muitas vezes agora nós recebemos na faculdade jovens que já chegam à universidade e são personalidades diferentes. São pessoas que passaram a vida em frente ao computador, têm um ciclo pequeno de amigos, têm uma linguagem que até é difícil de entender, muitas vezes, com abreviação de frases, como se a interpretação fosse natural. Então, o que aconteceu aí? Houve uma falha. Pela importância, e aí eu verifico, perdão, a importância da convivência social. E mais, convivendo socialmente, nós podemos suprir, no mais das vezes, os nossos preconceitos, né? Então, a convivência é fundamental até para superarmos os preconceitos. Senão, às vezes, nós herdamos os preconceitos dos pais, da família, e passamos para frente. Não gosto disso, não gosto daquilo, pessoas de tal cor eu não gosto. Então, a convivência social vai demonstrar que nos humanizamos quando convivemos. Então é importante. Não conceberia a ausência desta participação do jovem na sociedade como algo bom, porque ele seria carente de interagir. E, como eu digo, às vezes o computador, as novas posições sociais, a própria Covid, o recolhimento, acabam nos apresentando pessoas diferentes. Não são más, boas, não entro nesse aspecto. Diferentes até no seu contato, até na sua forma de se expressar. E é importante, né? Você conversar, você começar um namoro, você dizer para alguém que gosta, isso tudo faz parte do dia a dia. Complementar, né, falando que você fazendo esse tipo de atividade, você aprende a ganhar e aprende a perder. Exatamente. Que a gente tem sentido aí, de forma geral, essa dificuldade de aprender a ganhar e aprender a perder, né? Que são pontos chaves que, assim, não é sempre que você vai ganhar, você precisa treinar. É que aprender a ganhar é fácil. A virtude está em saber perder, né? Bacana. Professor, eu queria que o senhor colocasse para nós qual é a importância da fé na formação da criança, seja ela nas atividades religiosas, sem discriminação, sem colocação de qual religião que seja, mas da religião em geral, da criança participar de uma atividade religiosa, de ser inserida a fé para a criança. Qual a importância disso na formação dela? Bem, é claro que esta pergunta depende também do entrevistado. A mim me parece que, não importando a religião, mas ter fé num Criador é importante. Se eu não tivesse fé num Criador, para mim tudo teria perdido sentido, porque eu estaria aqui por acaso. E o acaso teria sido assim muito inteligente para que isso tudo acontecesse. De modo que a fé é importante, porque na medida em que acreditamos no Criador, nosso comportamento também passa a ser modelado no sentido de que eu devo ter alguma missão a ser cumprida. Então a fé é importante. Eu observo as pessoas, e já tive alunos, amigos, que não acreditam, né?
num Criador, não têm fé. Portanto, são ateus. Não acreditam em Deus, seja de qual for a concepção que eu possa ter de Deus. Mas todos eles são ocos na projeção do seu eu. Porque se eu não paro alguma hora e converso com quem me criou, e eu não devo estar aqui por acaso, algo fica faltando para que eu possa também interagir com o próximo. Então eu estou aqui colocando que muitas vezes até a pessoa não acredita em Deus, não acredita no Criador, mas tem um sentido social grande, tem uma visão do próximo muito boa, uma conduta ética excelente. Talvez ele supere esta ausência de Deus porque ele encontrou esse Criador em outra forma, ao adotar o respeito às normas de convivência, ainda que abstratas, ao respeitar o próximo, ao respeitar a mulher, ao respeitar o velho, a natureza, os animais. Então, de certa forma, ele está externando um comportamento que para ele é o suficiente. Mas quando eu encontro alguém que respeita a natureza, respeita o próximo, com certeza 99% tem Deus no meio. Agora, se eu já encontro alguém que se coloca no centro, só quer ter vantagem em tudo e tal, aí nós podemos ter alguém que pode se dizer até que tem a fé, né? Pode ser dizer cristão, ou Maomé, ou sei lá, mas ele só diz da boca para fora. Não, tem algo de errado no preenchimento aí. Então, a fé é importante. A leitura da Bíblia é importante. Eu acho que todo mundo, ateu ou não, devia ler, por exemplo, Números, os Provérbios, os Salmos. Não importa você nem ter alguma religião, mas você tem que ter uma cultura de mais de 5.000 anos, né, que vem sendo transmitida para demonstrar que o homem, desde longa data, sempre necessita, né, dessas normas para a sua vida no meio social. Então, para mim é fundamental ter fé e é fundamental saber, independente de ter fé ou não, as bem-aventuranças. Aquele código das bem-aventuranças pode ser por qualquer um. Mahatma Gandhi dizia isso. Embora não fosse cristão, ele dizia que se todos os livros se perdessem, mas as bem-aventuranças fossem salvas, tudo estaria salvo. Interessante a visão de Mahatma Gandhi. Bacana. Professor, entrando um pouquinho, aproveitando aí todo esse contexto que nós passamos, né? Você como um mestre que ensina, né, a oratória, os pontos de vista de discussão e tudo isso que, né, que o direito principalmente nos dá, de você combater e ser combatido, né, e ser combativo também, né, saber avançar, saber recolher, usando as palavras, né, enfim, de forma geral. Eu me lembro de quando nós fizemos o júri, né, na faculdade, o momento que você grita, o momento que você senta, que você se cala, tal. Todo esse cenário que através das palavras a gente consegue colocar a nossa informação, passar o nosso ponto de vista. Né, o senhor vem há tanto tempo, né, ensinando isso para as pessoas. Como é que o senhor vê esse cenário que nós vimos hoje que eu digo agora, né, infelizmente, de as pessoas, por pontos de vista diferentes, chegarem a vias de fato? Se especificamente você fala, nós tivemos a destruição dos poderes lá, né, ontem. Isso nos entristece muito, porque se verifica que nós não estamos lutando por ideias, mas estamos lutando por idolatrias. Isso é típico de fascismo. O fascismo não é bom. Já se pensou que ele seria bom, tanto que ele abarcou na história momentos importantes, né? Nós tivemos países fascistas que acabaram exportando essa ideia. Nós temos, e não percebemos às vezes, um fascismo guardado em nós, e isto é falta de trabalho
consigo mesmo. Nossa sociedade, ela abarca ideias fascistas tranquilamente e não sabe, né? Então, eu me lembro, uma vez eu fiz um júri, eu era professor do primeiro ano, e eu fiz um júri colocando como réu o movimento dos trabalhadores sem terra. Era o réu. E aí, eu comecei a fazer uma consulta na classe, teve um acusador, um defensor e tal, mas a classe começou o debate sobre os sem terras, e nós víamos jovens, né, com pensamento extremamente fascista. Ele não sabia, né? Ele estava ali, não está defendendo propriedade, não, ele tem um inimigo, a questão voltada para essa ideia. E isso, esses jovens, que eles crescem, né? Acabam recebendo informações deturpadas, é difícil a internet, para quem está despreparado, acaba recebendo informações, fecha os olhos para outras coisas, outra atitude, que eu reputo fascista, posso estar errado, sabe, Fábio? Mas você ir à capital do Brasil, porque o seu candidato não ganhou a eleição, vestir a camisa amarela, colocar a bandeira do Brasil nas costas e destruir o Supremo, essa pessoa teria que ser repensada, né? Tem algo O errado, que você né? está fazendo? Então, é interessante que o ensino trabalhe muito isso. Criticam, às vezes, a forma de ensino, dizendo que escola é uma escola sem polícia, sem partido, né? Sem Assim. partido. É. E isso é perigoso, porque você falar de pensamentos antagônicos é importante para que o jovem forme o seu pensamento, não é? Eu não quero ensinar só um ou só outro, mas é importante. Eu era estudante no tempo da ditadura militar e nós tínhamos que cantar o hino nacional quando entrava, colocar a mão na frente. Tudo que a professora falava podia ser fiscalizado. Eu não sei nem que escola era aquela, né? Se era sem partido ou sem autonomia, mas por um bom tempo na minha vida eu tinha esse pensamento deturpado. Depois, na adolescência, eu comecei a ler, né? Primeiro pela curiosidade, né? Por que o livro, o Manifesto Comunista é proibido? O que tem nesse livro que é proibido? Né? Então, li, nunca me transformei num comunista, mas passei a entender que a troca de ideias faz parte de um sistema aberto. A alternância no poder faz parte do sistema democrático. Então, eu não entendo como se pode ir lá querer destruir, pedir intervenção militar, porque não ganhou a eleição. Isso, para mim, ainda é difícil de compreender, sabe, É. Fábio? Não, é. A gente até, eu até brinco, né? Coloco em dúvida a situação. Ah, eu quero discutir a urna eletrônica. Pô, bacana, porque a gente sabe que é um Claro, componente eletrônico que bom, pode ter falha. é, Ah, eu quero discutir o sistema, o voto tem que ser distrital. Então, assim, acho que toda discussão ela é válida, né? Mas a gente tem que saber, né, mas, não avançar a isso, urna né? eletrônica, ela não tem contato com a internet. Eu fui juiz eleitoral, acompanhei esse processo. Aliás, acompanhei as chegadas das primeiras urnas eletrônicas. Era juiz lá em São Miguel Paulista, juiz eleitoral. Tinha uma preocupação, como é que funciona? Cadastrado, o número da urna, a zerésima. Não, mas Pode ter problema, isso mas seria uma olha, discussão a parte. paralela, à parte, Mas né? assim, sem provas, não dá para como discutir. Agora, a validade do voto, de repente, não implica dizer se seja distrital, não. Aí sim é Então, um sistema. tem várias Mas colocar em discussões dúvida que. o voto, a urna, você coloca em dúvida todo o processo, né? Então eu penso que não. O Brasil, aliás, Nossa, a eleição no Brasil são 215 milhões de votos, não foi isso? Em 5 horas, um pouco menos, um pouco mais, apurou. Esse é um show para o mundo, né? E todo mundo acompanhou. Não só É, as comissões, mas até o estrangeiro acompanhou. todo mundo que, É né, que, na verdade, pode participar. eu não sei se tem outros países que têm esta urna, né? Não sei. Não sei quem é o dono do projeto, se está registrado, se dá dinheiro ou não, mas a, a credibilidade eu acho tranquilo. Eu hoje teria mais dúvidas, Fábio, do voto escrito.
porque eu também fui juiz eleitoral no tempo do voto escrito. E aquilo abria a urna e conta voto por voto. Urna que some, urna que É vai. uma contagem. É que nem aquela história do avião que, na época do Pelé, que caiu, a bolsa do avião caiu. Então, mas é assim, às vezes não bate, acerta o número aqui, põe nos em branco, sabe? E não estou falando nada absurdo, não. É claro que não teria o condão de mudar, né, a eleição. Nós podemos ver que a Revolução de 30, o que se passou lá, o candidato do Washington Luiz, quebrando a política do café com leite, era o Prestes, né? Júlio Prestes. Não era o comunista, não, era o Júlio Prestes. E o candidato da oposição foi Getúlio Vargas. Ele perdeu a eleição. Mas o povo não acreditando naquela eleição, que era presidida, não tinha justiça eleitoral, era presidida pelo Legislativo, o voto era contado numa sala fechada e o Prestes ganhou. Então eles não acreditaram naquele resultado, teve a revolução, aí as Forças Armadas apoiaram os revolucionários, prenderam o Washington Luiz, e aí Getúlio ficou no governo provisório para fazer uma nova eleição, né? Então em 30 teve, até 37 ele não tinha feito eleição ainda, reclamaram que em 32 ele não tinha feito Constituição, teve a Revolução de 32, então o poder ele também dá um gostinho. Dá um gostinho, né? Professor, entrando na reta final aí do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou aí a gente. Aí de modo geral, fica à vontade, tema aberto. Bom, primeiro tema, feliz ano novo, né? Que 2023 nós possamos unir forças para que este país continue, né, a sua trajetória, seu crescimento, que corrija os erros, né, que se permita reconhecer aonde falhamos para que possamos evoluir. Então, o primeiro que eu digo a todos nós é que vamos nos unir. Depois de superar a eleição, nós temos que unir forças agora, porque o Brasil continua. Então, esse é o primeiro ponto. E seguindo isto, vamos nos unir, que as pessoas participem efetivamente das decisões do seu meio social, desde a sua família, da sua rua, do seu bairro, do seu município, do seu estado e do seu país. É importantíssimo saber que a democracia nem sempre vamos vencer, mas nós estamos participando porque, mesmo sendo oposição, nós temos uma importância fundamental. O ganhar não é o fundamental, mas o fundamental é acompanhar o que ganhou. Então nós não podemos perder esse passo. E por isso que eu, se teria que dar algum conselho, eu diria a todos os que estão nos ouvindo que é importante nos conscientizarmos a participar de todas as chamadas que nós temos, seja por questões éticas, seja por questões legais, a decidir, para que ninguém possa decidir no nosso lugar. Professor, muito obrigado por receber a gente aqui, pelo carinho, pela atenção, pelas palavras. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, sempre.